Graças a paz, igreja. Amém. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Domingo passado nós falamos um pouco aqui a respeito da maturidade cristã. E o Senhor vai nos dar graça hoje, eu creio, para que nós possamos falar um pouco mais acerca disso. É algo que a igreja precisa entender, o que é ser maduro, o que é ser firme, o que é ter a maturidade cristã, para que nós possamos crescer em Deus, para que o reino venha a ser agregado no reino, as nossas atitudes. Na verdade, irmãos, o nosso conhecimento ele é muito bom, mas o nosso conhecimento sem a prática dele se torna inútil. Não adianta você conhecer de um assunto e você não praticar aquilo. Não adianta você conhecer da Bíblia e você não praticar ela, se torna inútil o teu conhecimento. Amém? Então nós temos que conhecer e a Bíblia diz, não seja ouvintes, mas sim praticantes do quê? Daquilo que nós lemos e aprendemos. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor, nesta manhã, diante deste tempo de adoração que nós já tivemos, dando a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória. Sua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e eu creio que o Senhor já falou aos corações de muitos. Pai, que o Senhor continua falando acerca da Sua palavra. Pai, que a Sua palavra ela venha nos instruir. O Senhor disse que a Sua palavra veio para trazer vida, Senhor, para nos dar vida, para que nós possamos ser instruídos na Sua palavra. Essa palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, porque nós acreditamos que tudo aquilo que nós vamos ouvir, ela vai produzir vida em nosso espírito, para que nós possamos crescer no Senhor. Por isso nós te damos nesta manhã toda a glória, todo louvor, tudo é seu, para Ti são todas as coisas. Por isso nós declaramos que o Teu Espírito venha ter liberdade, para ministrar os nossos corações no individual, Senhor. É o que nós te pedimos, e nós oramos nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o ressurreto entre os mortos. Amém, igreja? Queria só corrigir uma coisa aqui. Semana passada eu falei assim, num determinado momento da ministração, que a palavra ela é uma só, e que ela tem um único significado. E orando, o Espírito Santo disse para mim, olha, realmente a minha palavra ela tem um único significado, ela tem um único propósito, mas eu falo a mesma palavra no coração de cada um, no particular e no individual. Às vezes você lê uma passagem da Bíblia, no momento que você está vivendo ali, aquela passagem serviu para você, para determinado assunto da tua vida. Talvez o Senhor ele vai ministrar o mesmo texto na minha vida, em uma outra situação, para uma outra determinada situação. Amém, igreja? Então a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Ela se renova em nossas vidas. Às vezes você lê um versículo que diz assim, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. De repente você lê esse versículo, esse capítulo, ele fala para você sobre proteção. Amém? E talvez em outro momento ele vai falar na sua vida sobre, sei lá, abrigo. Um lugar de abrigo. Então a palavra do Senhor, ela se renova em nossa vida. De repente você lendo a Bíblia, o Espírito ele vai ministrar o teu coração e o teu espírito para determinado assunto, de uma maneira diferente do que ele ministrou no meu coração, amém? Por isso que a palavra do Senhor ela é viva, porque todo dia ela traz vida para nós, amém? A gente leu um versículo há um ano atrás e hoje o Senhor salta no seu coração o mesmo capítulo de uma forma muito intensa, muito maior do que você leu há um ano atrás. E isso também faz parte da maturidade cristã. Conforme você vai lendo a Bíblia, você vai tendo o entendimento da Bíblia, amém? Eu não entendo hoje, aliás, o que eu entendo hoje eu não entendia 10 anos atrás. Existia capítulos de Levítico que eu falava, meu Deus, que negócio doido é esse? É isso aqui, aquilo ali. Hoje eu entendo. Faz parte do Antigo Testamento, que era uma forma que Deus trabalhava, talvez no meio dos sacerdotes. Hoje eu entendo que muitas coisas de Levítico não é para o nosso tempo. é para o tempo dos nossos irmãos do passado. Só que você vê que ainda hoje existem igrejas fazendo o que faziam em Levíticos.
Talvez, né, tem igrejas que praticam, que está lá no Antigo Testamento, coisas que não tem mais fundamento. Por quê? Porque era do Antigo Testamento. O Senhor hoje, Ele não se manifesta mais numa coluna de fogo. Amém, igreja? Ele se manifesta dentro de mim, dentro de você, porque a Bíblia diz que nós somos morada e templo do Espírito Santo. Amém? Então eu queria que você entendesse isso. E eu comecei falando sobre 1ª carta a Timóteo, quando fala o que é neófito. E a Bíblia fala que o neófito, ele não pode ser levantado para o ministério. Você que não estava aqui. E o que é neófito? É uma pessoa nova de idade? Não. Neófito é uma pessoa nova de conversão. Uma pessoa nova que foi chamada para um propósito e ela não tem a experiência talvez ideal para estar sendo colocada naquele momento para aquele ministério. Então de repente você chegou na igreja, você ainda é novo de conversão, não fique aí preocupado, o que será de mim dentro do corpo de Cristo, que ministério que eu vou servir, amém, você tem que se preparar para isso, amém, você tem que se preparar para que quando você estiver ali preparado, irmãos, eu não estou querendo dizer uma pessoa, porque o Senhor Ele chama e Ele capacita, mas o que eu quero dizer preparado é que você maneje a palavra, maneje bem a palavra, que você esteja envolvido com Deus, que você esteja em santidade com Deus, para que o Senhor te levante para o ministério, amém, igreja? E o neófito, ele não pode ser levantado de uma forma muito rápida na igreja, porque isso pode trazer um problema para ele. Satanás pode preparar um laço para a vida dele pela falta de preparo, amém, igreja? E aí eu também falei sobre Gálatas capítulo 4, eu queria só ler um versículo 1 e nós vamos dar continuidade. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1 diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então essa é a base do que eu tenho ministrado e do que nós vamos falar hoje. Ainda que você seja senhor de tudo, se você for menino, você não pode desfrutar do que Deus tem para você, porque você é menino. Um pai, quando ele parte dessa terra, ele deixa uma herança para o seu filho. Se ele for menor de idade, se ele for criança, se ele for menino, ele não pode desfrutar da herança. Ele não pode simplesmente falar: a partir de hoje meu pai morreu, eu tenho 12 anos, eu vou lá agora, vou vender o carro, vou vender a casa. Não pode, ele tem que ser maior de idade, ele tem que ser maduro. Aí você fala: pastor, uma pessoa de 18 anos que atinge a maioridade hoje pela lei do Brasil, ele já é maduro? Talvez, irmãos, eu conheço adolescentes ou jovens de 16 anos que já são maduros, que conversam de uma forma madura, têm atitude de homens. E eu conheço pessoas que têm 30 anos que têm atitude de menino. Só que existem algumas leis e algumas regras. E a própria palavra também nos dá isso, algumas leis e algumas regras. E isso significa que quando você não é mais menino, então aí sim você pode assumir algumas responsabilidades. E eu vejo que Deus, como um nosso Pai, Ele também nos vê assim. Ele sabe quando nós temos capacidade para assumir algumas situações, ou para carregar algumas cargas, porque nós já somos maduros para aquele propósito. O Senhor nunca vai colocar nas suas mãos algo que você não tem capacidade, nem por Ele, de fazer. Irmãos, hoje nós podemos dizer assim: a capacidade vem pelo conhecimento. Não, se nós formos olhar biblicamente, a capacidade vem pelo Senhor, amém, igreja? Só que você tem que ter um preparo, eu tenho que ter um preparo, nós temos que ter um preparo, para que Deus possa nos capacitar para o propósito. E aqui ele está dizendo assim, que quando o menino, ainda que você seja senhor de tudo, ou seja, você pode ter uma grande herança, só que se você não tiver maturidade para desfrutar dessa herança, nada difere, irmão. Você vai estar sendo senhor, você vai estar sendo servo do mesmo jeito. Você vai ver tudo, você vai ver o carro, você vai ver a casa, você vai ver tudo, mas você não tem
poder de fazer o que você quer com aquilo. Por quê? Porque você não tem maturidade. E dentro do reino de Deus é a mesma coisa. Por que muitas pessoas desanimam na fé? Por que pessoas param na fé? Porque muitos não alcançam a maturidade cristã e não entende alguns comportamentos dentro da própria igreja. A Bíblia diz que o joio e o trigo andam junto. Não que seja certo o joio estar com o trigo, mas a Bíblia fala que o joio e o trigo crescem junto. E se você não tem maturidade para entender isso, sabe o que você vai fazer? A Bíblia fala que se você arrancar o joio junto do trigo, o trigo morre junto. O que significa isso? Talvez o joio veio para edificar o trigo como? No sentido de que talvez Deus vai colocar pessoas no seu caminho para que você venha crescer, amadurecer na fé, não para que você venha desanimar na fé e parar o evangelho. Irmãos, eu já vi atitudes dramáticas dentro da igreja, só que isso não pode fazer eu parar, porque o meu alvo está em Cristo Jesus. O meu alvo não está no homem, o meu alvo não está nas pessoas, o meu alvo está em Cristo Jesus. Então, se eu sou um homem maduro na fé, eu não posso olhar para o que o meu irmão faz, para o que o meu vizinho faz, para o que a igreja faz. A igreja aqui da esquina, ele faz um corredor de sal para passar no meu irmão, ele faz, eu não faço, porque eu creio que a minha bênção não está condicionada a um andar em sal. A minha bênção está condicionada em receber Jesus como Salvador, porque eu sou herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. A partir desse momento eu faço parte do reino de Deus e posso desfrutar das bênçãos de Deus. Amém, igreja? Agora, o que eu tenho que fazer é para que o verdadeiro, ele venha a ser notório, ele tem que ser manifesto. Eu não tenho que ficar falando do falso, eu tenho que manifestar o verdadeiro, para que o falso caia por terra. O problema é que muitas vezes eu quero falar do falso, eu quero criticar o falso, e eu esqueço de manifestar o verdadeiro. Porque, irmão, a partir do momento que o verdadeiro manifestar, o falso cai por terra. É exatamente assim que eu creio na palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Para alguém fazer uma nota de R$50 falsa, ele teve que pegar a verdadeira. O problema é que nós ficamos tão preocupados com o falso e esquecemos de manifestar o que é verdadeiro. E é isso que nós precisamos. Pela maturidade cristã, nós temos que entender que nós viemos nesta terra para um propósito. O único propósito foi para dar a Deus, para honrar a Deus, para adorar a Deus, aquele que é digno de todo louvor. E se eu entendo isso, igreja, eu não vou parar por qualquer coisa, ou não vou parar, porque não é nada que vai me fazer parar. O que nos separará do amor de Deus? O que nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, fome, nudez. E por que nos para? Porque não temos maturidade para entender que a Bíblia está dizendo que nada nos separará do amor de Deus. Amém? Quando a Bíblia fala assim, olha, que posso tudo naquele que me... Quando você lê todo o contexto, você vai ver que você pode tudo. Você pode ser abençoado, você pode ganhar carro novo, você pode conquistar casa, mas você também pode passar dificuldade, você também pode passar provação, você também pode passar lutas, tribulações. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando vem uma adversidade na minha casa, na minha vida, na minha família, eu tenho que fazer com que esse versículo seja verdade na minha vida. Tudo posso naquele que me... Irmão, você está passando por um momento difícil. Só que se esse versículo, esse capítulo faz parte da sua vida, se você tem maturidade para entender que é verdade o que Jesus disse, você vai passar pelo momento difícil dando glória a Deus. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Acabou, igreja. O problema é que nós estamos cheios de meninos dentro da igreja, crianças espirituais, que nós não podemos falar nada, que a pessoa se chateia, vai embora triste e diz, não entro mais nessa igreja. Um dia eu fui menino, eu andava como menino, eu falava como menino, mas hoje eu sou maduro, hoje eu tenho que comer, é coisa palpável, é aquilo que entra na minha boca, vai digerir. Talvez eu vou cuspir, comer de novo, eu vou mastigar, comer, vou cuspir, vou comer de novo, para que aquilo possa dentro de mim fortalecer, para que aquilo possa digerir dentro de mim, me ajudar no meu crescimento cristão e fazer com que eu venha chegar à estatura de varão perfeito, como diz a Bíblia. Alimento sólido. Irmãos, e eu vejo hoje
que Deus, Ele pode levantar tanto os jovens, quanto os adolescentes, quanto os mais velhos da igreja, para uma gloriosa obra que Deus tem para as nossas vidas. Só que nós temos que crescer em Deus, nós temos que amadurecer em Deus. Irmãos, é tão simples. Calma que eu vou ler aqui, fique em paz, o Espírito Santo está falando, amém, igreja? Amém. Eu vejo assim, quando o irmão diz para mim, estou passando por dificuldade. Aí eu lembro, pastor, o seguinte, que eu passei por muitas dificuldades, depois que eu conheci o Senhor, por muitas. Mas sabe o que eu aprendi? Eu aprendi numa área X, numa área Y, numa área C, na B, na A. Eu aprendi em várias áreas, porque eu fui provado em várias áreas. Sabe por que Deus ainda não te levantou de uma forma tão estrondosa como Ele quer e como Ele te prometeu? Porque eu sei que aqui tem pessoas, o Espírito está dizendo aqui nessa manhã, aqui existem pessoas que foi prometido um ministério tremendo, mas ele ainda não concluiu, porque talvez falta para você maturidade cristã, falta maturidade em algumas áreas. Quando Deus te dá uma prova para você passar, não é porque Ele é um Deus ruim. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não é ruim, Deus Ele tem justiça, mas Ele também tem amor, Ele é um Deus bom. Só que quando Ele põe para você uma prova, é porque Ele quer te aprovar e te fazer mais do que vencedor. Não é porque Ele quer te expor, não é porque Ele quer ver você cair. Não é isso, igreja. É porque se nós podemos tudo naquele que nos fortalece, nada pode nos parar, nada vai nos derrotar, nada vai nos parar. E Ele sabe que nós podemos nele, porque para Ele são todas as coisas. E se nós temos o Espírito em nós, nós temos o Espírito da fortaleza em nós, amém, igreja? Então nós podemos sim prosseguir adiante, nós podemos lutar, porque nós somos vencedores, sim, mais do que vencedores. O Senhor já nos dá essa vitória. O problema é que nós não lutamos, porque não entendemos que Deus já nos fez vitoriosos, um povo vitorioso. Quantas vezes aqui o pastor disse aqui, irmãos, que nós levantamos um clamor, e os terreiros, o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? O Senhor nos dá essa garantia? Nos garante, irmãos, nos garante aonde a luz, oh Deus, nós estamos tão preocupados com as trevas, gente, aonde a luz chega, vocês não entenderam ainda, irmão, aonde a luz chega, vocês não estão convictos, aonde a luz chega, as trevas, ela tem que sair, é dissipada, as trevas têm que sair, porque não tem como luz e trevas andar junto. Irmão, se você estiver num quarto escuro e você acender a luz, o que aconteceu com a escuridão? Foi embora, é natural. Jesus é a luz do mundo, Ele veio para dar luz, vida. Ele veio, irmão, para nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia, glória a Deus, amém, igreja? Eu quero que você abra aí comigo em Lucas. O senhor queria falar alguma coisa? Lucas capítulo 15. Você está pensando que, irmãos, todos nós vamos ser provados, para sermos aprovados. Quando hoje, por exemplo, é uma prova disso. Hoje tem muitos jovens e adolescentes que estão fazendo, e pessoas mais velhas também estão fazendo o Enem. Para quê? Para ser aprovado, para passar e receber a bolsa. Tem que passar por uma prova, não tem jeito, gente. O problema é que nós, muitas vezes, pela falta de maturidade cristã, não entendemos que nós vamos ser provados. Irmãos, presta atenção, quem é provado com Deus, passa pela prova. Quem é provado e está com o Senhor, crê na palavra do Senhor, é aprovado. Por quê? Porque, irmãos, Ele nos fortalece, é Ele que nos fortalece.
Só que o problema é que o desespero, a falta de fé, a incredulidade, muitas vezes bate. E nós não conseguimos entender que nós temos o Senhor conosco. Nós não cai a ficha. Já viu aquele negócio que não cai a ficha? É isso. E aí você se desespera. E o desespero é falta de fé, incredulidade. A fé não trabalha com desespero, irmão. A fé não trabalha com incredulidade. Ou você tem fé ou você é incrédulo. Não tem como as duas coisas andar junto. Ontem nós fomos num culto na casa de uma jovem e os pais delas não são cristãos. E ali naquele momento eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar para esse povo? Porque, irmãos, eu aprendi o seguinte, que eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu tenho tentado buscar isso, ser guiado pelo Espírito. Porque você ter o Espírito em você é uma coisa um pouco mais normal. Agora, você quer ver uma coisa? É você falar: não, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito, você vai ter que ir contra a sua própria vontade. Você vai ter que ser guiado pela palavra. O que a palavra de Deus diz isso? Eu vou ter que fazer isso. Então significa que você vai ter que ser mais vigilante e cauteloso nas suas atitudes. E eu falei: Deus, eu quero ministrar aquilo que está no teu coração para essa família. Deus, o Senhor conhece o futuro. Então, se o Senhor conhece o futuro, o Senhor sabe o que essa família precisa. E eu comecei a ministrar a palavra, irmão, e a mãe daquela jovem caiu em prantos. E aí o Senhor falou: agora você já não é mais um ministro, você é um profeta, começa a profetizar nessa casa aí. Irmãos, está faltando isso para nós. Sabe o que eu entendo? Isso faz parte da maturidade cristã, é você entender que você é guiado pelo Espírito. E você tem que fazer aquilo que o Espírito manda, não aquilo que você quer. Porque o que você quer, irmão, ele tem um limite. Ele não vai entrar nas juntas e medulas fazer divisão. Ele vai até um lugar. Passou dali, é o Espírito que tem que ir fazer. Não é você e eu. Por isso nós temos que ser guiados por Ele. Não é porque você tem que ficar xerecandalamaná. É também, mas não é isso. Não é só isso. É muito mais profundo. Você ser guiado pelo Espírito é você tocar em lugares onde eu e você não conseguimos, mas o Espírito Santo Ele toca. Porque Ele é o dono da obra, igreja. Amém? E ali naquele momento o Senhor falou: agora você não vai mais ser ministro, você vai ser um profeta. Começa a profetizar nessa casa. E o pai dela estava dormindo, deitado num segundo quarto. E eu comecei a profetizar sobre ele. Só que aí o diabo, ele sopra, né, no nosso ouvido. Ele fala: ei, cuidado, porque se ele ouvir que você está falando dele, ele pode não gostar. Aí o Espírito Santo disse para mim: ei, eu sou a autoridade máxima aqui, meu querido. Pode profetizar. É eu que estou te mandando, profetiza. Você entende, irmão, que a luta ela é constante. Nós somos carne, nós vivemos num corpo de carne, mas nós não podemos ser guiados por ela. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito implica fazer a vontade de Deus, ainda que você não queira. É como eu estou te falando. Tem dia que às vezes eu e minha esposa, a gente já tem um com o outro. Agora uma pessoa que é madura, que tem maturidade, que é convertido, ele não vai cuidar da esposa porque ele está bem com ela. Ele vai cuidar dela porque a Bíblia está mandando cuidar dela. Acabou, igreja. Eu tenho que ter uma vida cristã, não é porque eu tenho vontade, mas porque o Senhor me deu esse direcionamento. Eu tenho que pagar a minha conta, não é porque eu tenho vontade. E justamente eu falei, nesse tempo que eu estava ministrando ali, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei: irmão, qual foi o dia que você acordou com vontade de pagar a conta de água e de luz? Quem aqui acorda com vontade de pagar a conta de água e luz? Com um desejo. Você fala: ai, que delícia, hoje eu estou com uma vontade de pagar a conta de água e de luz. Aí foi pesado, né? Quem tem vontade aqui? Mas por que paga? Aí eu fiz essa pergunta para ela. Ela falou: é, pastor, porque se eu não pagar, vem aqui e corta a luz. Eu falei: então, não é racional? É. Falei: às vezes ser guiado pelo Espírito é assim, irmão. É você fazer, porque tem que fazer. A palavra manda você fazer. Então tem que fazer. Aí eu falei: então... Aí corta a luz, não corta? Eu falei: então, assim é nós com Deus. Se você não tiver
uma vida com Deus, de ligação com Deus, uma hora essa luz pode ser cortada, e aí você vai andar, sabe como? Em trevas. Sabe por que até hoje, você, querida, não teve direcionamentos? Porque talvez até hoje, você precisava fazer algo, fazer essa ligação. E há quanto tempo você ainda vai esperar para isso acontecer? Então, irmãos, assim, aí você fala, pastor, mas o que o senhor ministrou na Bíblia? Irmão, eu li um versículo, Salmos 90, que fala que a duração de um homem é de 70, o que passa disso pela sua robustez, 80. Eu li isso num aniversário. Acabou. O resto, o Senhor diz, pode deixar que agora eu vou falar no individual. Amém, igreja? Então eu tenho que entender o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para mim e para a tua vida. E a maturidade cristã, ela vai fazer você chegar a lugares que talvez você não conseguiu chegar ainda. Por quê? Porque te falta maturidade, te falta experiência, te falta uma entrega, uma busca. Quando a Bíblia diz assim que o culto tem que ser racional, significa que você, com desejo ou sem desejo, você tem que adorar a Deus. Você veio aqui hoje nessa manhã para adorar a... Se você entender que você veio para adorar e não para receber, quando você adora, você recebe, porque é fato. O Senhor diz que aquele que planta, se você adora, irmão, não tem como o Senhor não te recompensar pela sua adoração. Sabe por que às vezes você entra aqui e vai embora do mesmo jeito e as coisas não acontecem? Porque você esquece que o propósito da tua vida é adorar ao Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Todos estão entendendo? Eu quero que você abra em Lucas capítulo 15, versículo 11. Pastor Nilo está falando uma coisa aqui interessante. E quando corta a luz, o que acontece? Você tem que pagar para... Só que tem uma multa. Quem sabe que tem uma multa para religar? A multa para religar em 24 horas é R$10. A multa para se ligar em 2 horas é R$50. R$48. Pastor... O pastor está dizendo que o dízimo é 20% de multa. Vocês estão entendendo, igreja? Quando você não faz o que é certo, sempre tem uma punidade. Então o que é mais fácil? Pagar a conta de luz ou esperar cortar para religar? Pagar, gente. Por que você não ora mais? Por que você não busca mais? Aí o Senhor tem que te colocar numa situação que você tem que se desesperar e orar? Por isso que Deus permite algumas coisas, para a gente acordar para a vida. Uma pessoa que vive, que tem uma vida de oração, as circunstâncias vão vir, mas vai cair tudo, irmão. Por quê? Porque, irmãos, não tem como, luz e trevas não se dá. Amém, igreja? O inimigo, ele vai se opor contra nós. A Bíblia diz que ele é opositor, ele é oposição. Mas nós somos mais do que vencedores. Nós temos o espírito de fortaleza em nós. Amém, igreja? O espírito da ressurreição. É o Espírito Santo. Foi ele que ressuscitou Jesus. Nós temos esse espírito dentro de nós. Agora, irmãos, ele tem que manifestar, ele tem que se manifestar em nós. O porquê que muitas vezes nós falamos, e nós sabemos o caminho certo, mas muitas vezes não tomamos. Não deixamos o Espírito nos guiar. Por quê? Porque isso aqui é ruim. Porque isso aqui é ruim. Quem toma bezetacil porque é gostoso? Levanta a mão. Ninguém, irmãos. Agora, é bom para a saúde ou não é? É bom ou não é para a saúde? Quando às vezes eu fico doente, eu falo, não tem como ir lá não tomar logo uma bezetacil, porque eu sei que quando a gente toma bezetacil, a gente fica bem no dia seguinte. A palavra do Senhor é assim. Muitas vezes ela tem que vir como uma bezetacil na nossa vida. Ela tem que vir, irmão, só que não é para o dia seguinte. Quando nós recebemos essa palavra no nosso espírito, no nosso coração e cremos, é na hora, é instantâneo. Faz efeito a palavra de Deus em nossas vidas, amém? Lucas 15, 11, diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande
fome. E começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se uma das cidades daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada, talvez nem as bolotas de porcos. E caindo em si disse: quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui passando, tendo fome. Levantar-me e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe aos pés, ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e nos alegremos-nos. Porque este meu filho que estava morto... O que aconteceu, igreja? E este meu filho que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E clamando um dos servos, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, pois, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ponto. Esse capítulo, ele fala de dois irmãos, que um pediu a sua herança antes do tempo. Se pede herança quando o pai morre. Não se pede herança com o pai vivo, ainda para esta finalidade. Qual que foi a finalidade daquele jovem, o filho mais novo? Desperdiçar no mundo. Aí você deve estar pensando: ah, é verdade, ó, tá vendo? Perdeu tudo porque era um filho pródigo. É verdade, irmãos. Só que você entende que esse capítulo da Bíblia, ele pode nos ensinar várias coisas aqui. Primeiro, ele foi desfrutar de uma herança que não era tempo. Ele não tinha maturidade para pegar a herança e desfrutar dela. Por quê? Porque ele talvez não tinha sido provado como Deus gostaria que ele tivesse sido. Ele não tinha maturidade para pegar dinheiro na sua mão, porque ele iria gastar com as meretrizes, e iria gastar de uma forma que não deveria. Então ele não tinha maturidade nenhuma para receber a sua herança. A segunda coisa, a Bíblia fala que ele, de alguma forma, houve um arrependimento, porque ele viu o que ele fez, tinha sido tudo errado. Tudo errado. E aí, naquele momento, naquela situação, imagine você. Imagine se você estivesse diante de uma situação, passando fome,
E eu acredito que, olhando para essa parábola, nenhum momento Jesus quis comparar com o nosso dia de hoje em questão de pessoas. Hoje uma pessoa que está na rua passando fome, não quase passa mais fome. Por quê? Porque tem o farol que ele pede, tem alguém que passa e dá um pão. Agora, será que na época de Jesus havia tanta gente como tem hoje? Será que existia faróis como tem hoje? Será que existia pessoas que davam esmola como dá hoje? Então significa que aquele jovem, aquele moço, ele estava passando por necessidade e não tinha nada o que comer, e talvez ninguém poderia o ajudar. Ele sentiu vontade de comer as bolotas dos porcos. Você sabe o que é isso, igreja? Agora Deus permitiu que ele chegasse onde ele chegou, para quê? Para que ele pudesse se arrepender e voltar. Agora, sabe o que mais me impressiona? Em questão de falar, meu Deus, como é que pode? O filho mais velho, que era para ter maturidade, é pródigo. Estava dentro da casa com o pai, e olha o que o pai disse para ele. Falou, meu filho, você mora comigo, tudo que eu tenho é teu. Por que agora você vai brigar por causa disso? Você entende, irmãos, que às vezes nós estamos aqui na casa do Pai, temos tudo, e não nos contentamos. Por quê? Porque nós olhamos para a vida daqueles que talvez caíram, que estão vindo de longe, e esquecemos que nós somos herdeiro de tudo. Queremos reivindicar de Deus algumas coisas que nós já temos, só que não desfrutamos, porque não temos entendimento, que temos. Gilmar está falando que Gálatas capítulo 1, que é o que eu li, tem tudo a ver com isso, é exatamente isso. Senhor, Gálatas 4. É senhor de tudo, mas é menino, não pode desfrutar, porque é menino. Aqui o irmão dele, do pródigo, que também é pródigo, era senhor de tudo, mas menino, não tinha nem um cabrito. Será, igreja? Será que eu e você não temos nos comportado desta forma? Eu vou embora, porque fulano chegou na igreja aí, ó, tem 2 anos, ó, tá bem, tá no louvor da igreja. Calma aí que eu vou aí. Vamos lá, igreja. Mesmo tendo a promessa, não pode possuir, porque ainda é criança, né? Aí no 3:29 diz assim, antes de Gálatas: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa que estava sobre Abraão. Mas não pode tomar posse, porque ainda é criança. Porque é o quê? É criança. Todos vocês aqui nessa manhã têm capacidade de herdar, de estar no mesmo posicionamento. Eu quero dizer para vocês que tem pessoas aqui sentadas nessa manhã que pode e tem capacidade de ser um pastor de ovelhas, de cuidar de vidas, assim como o pastor Disseu, assim como a minha, assim como o pastor Nilo, o pastor Francisco, todos os pastores. O que falta para nós é maturidade de entender que nós temos que nos posicionar. E ele se indignou, porque o irmão estava morto, gente. Aqui é claro, ele disse, meu filho, que ele gastou tudo, né? Só que, se você for analisar, ele gastou tudo que era dele, né? E o outro irmão, não tinha alguma coisa? Tinha, gente. Aí ele fala assim ainda, mas meu filho, o teu irmão estava morto e hoje eu fiz essa festa porque ele... Você já pensou? Sabe por que muitas vezes nós não fazemos festas para aqueles que reviveu? Porque nós nos colocamos nessa situação do filho mais velho, o que é outro pródigo. Nós não entendemos o propósito de Deus. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus veio no mundo para o quê? Para salvar o que se havia?
buscar e salvar o que se havia. O que aconteceu com essa parábola aqui? A mesma coisa. Ele falou e usou isso. Falou, olha, o teu filho, o teu irmão estava perdido. Ele foi achado. Ele estava morto e agora vive. Este é o propósito. Ele só faltou falar, glória a Deus, glorifica a Deus, porque o teu irmão voltou para casa e hoje ele vive no nosso meio. Qual que é o propósito do evangelho hoje? Salvar vidas, gente. O propósito não é você ganhar coisas, não é você ter fazendas, o propósito é você ganhar vidas. E aí o Senhor, Ele também nos ensina que muitas vezes para ganhar nós vamos ter que perder. Será que se esse irmão ele não tivesse realmente a visão espiritual das coisas, ele não ia falar, não mano, vem cá, você foi um cabeção, dá um tapa assim na orelha dele e falar, vem cá, mas o que eu tenho é meu também, porque nós somos irmãos, vem embora. O que o nosso pai tem é nosso, você fez errado. Você vai agora ter umas consequências, mas pode vir, porque você é da nossa família, você é meu irmão, vem comigo. Eu vou cuidar de você. Não é o que nós falamos domingo passado, igreja? Os que são maduros têm que cuidar dos neófitos. O problema é que hoje está tudo invertido dentro da igreja. Nós estamos revoltados porque o irmão voltou. E porque o irmão voltou, o irmão saiu, se prostituiu, fez um monte de coisa errada. E aí, irmãos, você consegue ver como Deus vê? Eu não consigo às vezes. Eu também não consigo entender porque Deus faz algumas coisas e outras não. Mas Ele é Deus, irmão. Ele veio para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. E se a pessoa voltou e teve um arrependimento, glória a Deus por isso, irmão. Vem cá, vai ter umas consequências, mas vamos andar junto, vamos embora. Porque o céu nos espera, igreja. Aí, irmão. E aí, como é que faz? Então, irmãos, o que nós precisamos? O nosso alvo tem que estar em quem? Em Cristo. Se Cristo veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido, então a minha função, ela também no corpo tem a mesma função que o Senhor teve, era de buscar e salvar. Então, se o Senhor disse agora eu vou fazer meus discípulos, vocês são os meus discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que o que eu faço, o que eu fiz. Então, irmãos, nós temos que entender que nós estamos nessa terra para um propósito. Só que o problema é que falta é a maturidade de entender aonde Deus te quer. Talvez você vai servir, só servir. Era justo. Como é que é? Ele fala aqui no versículo 32, era justo alegrarmos-nos. Ele não fala que é uma questão de sentimento. Por que era justo? Porque estava se cumprindo um propósito, não era isso? O filho que foi embora, que estava morto, agora voltou e vive. Isso é justiça de Deus, amém, igreja? A justiça de Deus nós não entendemos. A justiça de Deus muitas vezes é trazer quem não merece para o corpo. Essa é a justiça. Eu não estou falando da ira, a ira é outra coisa. A justiça de Deus muitas vezes é te dar o que você não merece. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós recebemos em Cristo Jesus. Sabe o que eu merecia? O inferno. Quando eu não conhecia Deus. O que eu fiz, irmãos? Se eu for sentar um dia, eu não gosto de falar meu testemunho no profundo, porque eu tenho vergonha dele. Só que, sabe que, por isso que, eu não sei, tem, essa semana um diácono daqui conversou com meu pai, ainda falou para ele, ele só gosta dos que não prestam. Meu pai falou, o chamado dele é o meu chamado, irmãos. Eu consigo ver um drogado restaurado. Eu sei que é difícil para muita gente, mas eu consigo ver. Deus colocou no meu espírito isso, gente. Talvez eu nunca vou ser um ministro de louvor, Gilmar. Deus te chamou para isso, cara, para você realmente aqui, quando você subir aqui, Deus te usar de uma forma sobrenatural. Deus não me chamou para isso, gente. Deus não me chamou para o violão. Deus me chamou para pregar para os perdidos, nos becos e nos valados. Glória a Deus, se for para o Senhor, aplauda, porque Ele é digno, Ele é digno. Pastor Disseu foi chamado para ensinamento. É ou não é, igreja? Quem que não aprende aqui com esse homem? Quem que não apanha aqui e não cresce?
Deus chamou para esse propósito. Quantas pessoas saíram daqui e hoje estão nas nações? O Washington, eu conversando esses dias com uma pessoa, a igreja qual ele fazia parte, o ministério, tem crescido, gente, tem alcançado jovens e alcançado jovens. Deus chamou ele para esse propósito. Deus tem para cada um o seu propósito. O pastor Francisco, no propósito dele, o que Deus chamou para ele. Não adianta querer ser que nem fulano, que ciclano, porque, irmão, cada um tem a sua peculiaridade com Deus, e é isso que eu quero que você entenda. Então, quando você vê eu abraçando um drogado, presta atenção, creia, que se você não foi chamado para esse propósito, então ora pela minha vida, porque eu sei que muitos não acreditam, mas eu quero dizer para você uma coisa, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, e eu creio, e acabou, irmãos. A gente fala como chavão, tudo é possível que crê, se creres verá a glória de Deus como chavão, mas não cremos nada. Porque se creres, verás a glória de Deus, e eu creio, por isso eu vou ver a glória de Deus. Aleluia! Não adianta, irmãos. Minha esposa me chamou a atenção, falou, quando você for falar, você vê que tem hora que às vezes eu leio aqui, e eu falo alguma coisa errada. É a minha empolgação de ler. Eu erro também. Não é episcopado, é episcopado. Tem que ser rápido. Ela falou para mim, eu falei, tá bom, amor, vou corrigir. Qual o problema, irmão? Eu estou aqui para aprender, amém? Glória a Deus por isso. Não tem problema nenhum. Só que, o que eu quero dizer, que o mais importante é a essência do evangelho que a igreja está perdendo. A essência, a virtude que Deus tem colocado na sua igreja, nós estamos deixando de lado. E estamos olhando para algumas coisas que não convém, irmãos. Que não agrega, a gente fica preocupado com coisas que não agregam no corpo de Cristo. Pessoas estão indo para o inferno, familiares estão indo para o inferno. E nós muitas vezes estamos dando de ombro, cruzamos os nossos braços, viemos para cá nos domingos à noite, ouvimos um louvor, ouvimos uma palavra e vamos embora da mesma forma. Não é para isso que Deus te levantou nessa terra. Deus te levantou nessa terra para manifestar o seu Espírito em você, para que a glória de Deus venha ser manifestada nos últimos dias, irmão. Então eu lendo essa passagem de Lucas capítulo 15, eu fico olhando aqui e Deus ministra no meu coração, no meu espírito de várias formas. Ele fala, Ricardo, nunca tenha essa atitude como o filho mais velho, porque isso significa que é pródigo também, que não é nascido de novo. Aí todo mundo fala, eu queria ser aquele outro filho mais velho. Não, eu não queria ser nenhum dos dois. Mas se fosse para mim ser, irmão, eu quero ser um arrependido, um convertido. Não um homem duro de coração, um homem soberbo de coração que não é de dobre, não se dobra nada. Não se dobra a você entender que você precisa mudar e não mudar. Irmãos, a maturidade cristã, ela te faz entender que você precisa mudar. E não é entender só, é você praticar a mudança que você tem que ter na sua vida. Você está pensando que eu também às vezes não erro, mas o Senhor ele fala, está errado isso aqui, e aí eu tenho que ir lá e corrigir, irmãos. Isso eu estou querendo dizer em várias situações. É com o profissional, é com a Jane, com a minha esposa, é com às vezes meu pai. Porque quando a Bíblia fala que você tem que você tem que honrar teu pai e tua mãe, ele não diz para você honrar teu pai e tua mãe até quando você casa ou até quando você é novo. Ele diz honra teu pai e tua mãe sempre, não importa. E irmãos, e quantas vezes pelo meu pai ter sido um alcoólatra, eu não honrava o meu pai. Quantas vezes veio na minha mente e eu até blasfemei contra Deus, falei, esse é um alcoólatra, não quer saber de nada. Não, irmãos, Deus falou, ei, para com isso. E assim, se eu posso ensinar alguma coisa nessa igreja, não digo só da palavra, digo com a minha vida. Eu quero dizer para vocês que eu tive um propósito com Deus quando eu me converti. Eu falei, Deus, a minha família, a minha casa vai se converter e todos vão servir o Senhor. Ainda que eu tenha que partir com 60, 70, 80 anos, ainda que eu tenha que ser no último dia da minha vida, mas a minha família, a família da minha esposa, eles vão se converter. Porque a sua palavra diz que aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. E ela vai ter que ir embora, seja daqui 1 ano, 2 anos, não importa. Mas eu não vou desistir enquanto os meus familiares não conhecerem
conhecer o Senhor. Sabe por quê? Eu não quero ir morar no céu, irmãos, e ver e saber um dia que antes de partir que os meus familiares estão no inferno. Isso para mim é doloroso, saber que um irmão meu foi para o inferno, um pai meu foi para o inferno, ou que um filho meu fosse para o inferno. Irmãos, isso seria para mim desesperador. Por quê? Porque eu sei que o inferno é um lugar que não é bom e vai ser para a eternidade. Então eu preciso acordar nessa manhã e entender que eu tenho um propósito sobre essa terra. Deus me levantou para ser voz profética sobre essa terra, e o primeiro lugar onde eu vou ser é na minha casa, na minha família, nos meus parentes, amém? Só que eu tenho que crer nisso, E hoje o Senhor, Ele me fez entender que eu preciso. Eu como um pastor da família, eu sou muito cobrado, irmãos. Acontece alguma coisa, o meu avô faleceu agora, essa semana, no RG dele com 100 anos, mas ele tinha 104 anos. E aí a primeira coisa que eles fizeram, você é pastor, você tem que estar presente. Aí eu vou falar o que para eles? Não, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. E aí? Como é que faz? Falei, não, amém, pode contar comigo, eu vou estar presente. Por quê? É melhor estar no velório, é melhor a casa de luto do que onde há festa. Porque onde tem luto você fala da palavra e todo mundo fica assim, ó. E ainda mais quando você fala, quem que é o próximo? Ninguém quer ser o próximo, irmão. É a única senha que ninguém quer ser o próximo. Todo mundo quer, vai primeiro, pode ir. Ninguém fura fila. Amém, igreja? É o único terreno que ninguém quer de graça, é o terreno do cemitério para morar. No dia aqui de culto de jovens, eu falei, quem quer um terreno, só que tem que ir morar já. Aí um pessoal levantou a mão e falou, no cemitério Girassóis abaixou rapidinho. Eu falei, o que aconteceu? Aí um falou, não pastor, me dá que eu moro um dia. Eu falei, não, tem que morar hoje. Ninguém quer, irmãos. Para isso nós somos maduros, né? Para ninguém querer morrer e morar agora. Vocês entendem, igreja? Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus tem o melhor para mim, para você. E aqui, irmãos, essa atitude desse irmão mais velho, não seja como ele. Egoísta, pródigo. Eu não sei, talvez se a palavra certa é falta de maturidade. Talvez é falta de conversão. Avarento. Ele estava brigando por causa de um cabrito. E ele fala que nunca transgrediu ali. Quem está entendendo, diga amém. Então você entende que essa passagem, olha, a Bíblia é fantástica, irmão. É algo sobrenatural. Quando você lê a Bíblia com aquela visão de falar, Deus fala comigo. Ele fala, irmão. Ele fala, você é aquele filho pródigo que pegou a herança do pai, saiu, e está gastando tudo no mundo. Agora eu vou te falar uma outra coisa. Sabe que isso aqui cabe também para uma situação na nossa vida? Você que Deus deu riqueza, herança. Em vez de você gastar no reino de Deus, você gasta lá no mundo, lá fora. Só que vai chegar uma hora que esse investimento lá, ele não te traz lucro. Sabe que tem hora que a minha esposa fecha os olhos. Irmão, de uns 2 anos para cá, a minha renda caiu muito. E ela fala, meu Deus, você é doido. Por quê, irmãos? Eu não consigo ver ninguém passar dificuldade. Não adianta. Não consigo. Fulano estava passando dificuldade ali. Eu dou um jeito. Lá na igreja tem uma cesta? Não, não tem. Eu vou lá no mercado, eu compro. Eu deixo às vezes de pagar uma conta, eu vou lá, levo. Comida. Só que Deus me honra. Às vezes não sobra, mas dá para fazer tudo certinho. O Napoleão está falando aqui na passagem, ele diz que ele foi movido de íntima compaixão. Ele viu com os olhos do coração. Ele teve uma atitude parecida com a do Senhor. Irmãos, então, você entende que a igreja, nós, quando eu falo igreja, somos nós, irmão, nós temos que ter essa visão.
Por isso que a Bíblia fala, deixa eu te explicar uma coisa. O amor não anula a justiça e a ira de Deus. Põe isso na tua mente. Não tenho certeza, quem puder me ajudar, se não me engano, ou é em Isaías ou Jeremias, que fala o seguinte, que o trono de Deus, a base do trono é justiça e juízo. Eu preguei sobre isso. Salmo 97, 2. Vamos lá, irmãos. Salmos 97, 2. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que Deus, ele é o quê? Amor. É ou não é, igreja? Deus é amor, mas a base do seu trono é justiça e... Então Deus, ele te ama, ele me ama incondicionalmente. Só que quando o amor dele, quando você passa desse limite, aí entra a justiça e o juízo de Deus sobre a tua vida. Então o amor, ele não anula a justiça e o juízo de Deus. Não é porque Deus é amor que você faz o que você quer e está tudo certo. Amém, igreja? Então a gente fala, porque Deus é amor, então está tudo certo. Não, cuidado, porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Deus, ele dá um tempo para todos nós. Ele deu um tempo para mim com 26 anos para me arrepender. Você acha que Deus não é longânimo? Por que ele fala que a virtude do Espírito, ou o fruto do Espírito é a longanimidade? Porque ele é longânimo. Porque se ele não fosse longânimo, eu e você tínhamos ido para o inferno já. Porque 26 anos vivendo na prostituição, na criminalidade, em um monte de coisa errada, tem que ser longânimo, irmão. Só que chegou um dia que Deus, ele falou assim, hoje eu tenho encontro contigo. Você quer? Quero, então vem. Se você não quer, talvez ali comece o quê? O juízo de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque ele dá um tempo para nós nos arrependermos. É isso que nós não entendemos. A gente acha assim, porque Deus é ruim. Deus não é ruim, gente, porque se ele fosse ruim, você não estava aqui. Só que a questão é que Deus é amor, mas a base do trono de Deus é justiça e juízo. Uma hora o Senhor vem e ele cobra aquilo que é dele. Por quê? Porque a base do trono de Deus é justiça e juízo. Nós não podemos brincar com Deus. Deus não se deixa se escarnecer, irmãos. E nós que somos mais velhos de igreja, nós que somos mais velhos de ministério, está na hora da gente ter maturidade espiritual para andar numa velocidade maior com Deus, irmãos. O Senhor quer nos usar de uma forma sobrenatural, para que nós possamos anunciar o Evangelho, para que a luz da glória de Deus venha a ser resplandecida no meio das trevas. Só que o problema é que nós estamos tendo atitude de mimimi. Sabe aquelas criancinhas pequenininhas, que você toma o brinquedo na mão dele, ele fica, eu vou chorar. Tem gente dentro da igreja assim, irmãos, há anos. Deus fala, não te dou. Aí você faz o quê? Não quero mais, vou embora dessa igreja, não vou mais servir a Deus, porque Deus não me dá. E não é o que você quer, é o que você precisa. Ele não escuta a minha oração. E aí, irmãos, sabe o que é isso? Falta de maturidade, de entender que nós temos que crescer em Deus, amém? Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha a grandeza de Deus aí. Amém? Você crê nisso, igreja? Você está entendendo, igreja? Estão entendendo? Vamos prosseguir. Eu quero ler segunda carta de Pedro, capítulo 3. Essa palavra primeiro é para a minha vida, viu? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu quero ler o versículo 13 ao 18. Segunda carta de Pedro 3:18, 3:13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova, em que habitou a justiça, ou habita em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai
que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disto como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E vamos mais aqui, versículo 17: vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais, na minha Bíblia está descaiais da vossa firmeza, é isso? Descaiais da vossa firmeza, antes, crescei na graça e no que, igreja? No conhecimento de quem, igreja? Do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A Ele dada a glória, assim, agora como no dia da eternidade. Quem crê diz amém. Aqui Pedro está dizendo, olha, o nosso irmão Paulo, ele escreveu as suas epístolas, e algumas coisas talvez você tenha dificuldade para entender, mas que você leia, que você busque o entendimento, o conhecimento, que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para que aqueles, os indoutos, significa os ignorantes acerca da palavra, não te ensine no caminho errado, não mude as escrituras, não te leia de uma forma errada, não te instrua de uma forma errada. Por isso que você tem que buscar o entendimento. Para quê? Para que você cresça na graça e no conhecimento de quem, igreja? Do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Por que você tem que ler Bíblia? Porque o pastor vai te perguntar um versículo da Bíblia também. Mas para que você tenha conhecimento de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você cresça na graça, que ninguém te engane, que você tenha conhecimento da palavra, que você tenha maturidade cristã. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quando você tiver dificuldade, pega a Bíblia, vai atrás. O que eu devo fazer nessa situação? Pega a Bíblia, vê o que o Senhor nos instrui naquilo. A Bíblia fala também, se você puder abrir aí, só para a gente ter uma concordância, segunda carta a Timóteo 2:2. A Bíblia fala assim, que nós temos que confiar a homens o quê? Fiéis e idôneos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Mas vamos começar pelo versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Olha só, então aqui o nosso amado irmão já está nos ensinando que, olha, confia a homens fiéis, idôneos, pessoas idôneas, pessoas que pregam a verdadeira palavra. Cuidado com os indoutos, aqueles que querem distorcer a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a palavra, não é simplesmente porque você tem que ler, porque senão Deus vai te castigar, que nem muitos pensam. Nossa, essa semana eu não li a Bíblia, eu tenho que ler, senão Deus vai me castigar. Eu já ouvi isso de crente, irmão. Não é isso não, irmão. É para que você tenha conhecimento de quem é Jesus Cristo, o que Ele fez. Talvez você que é novo de conversão, você não sabe que você está fazendo algo que está pecando contra Deus. E você não tem conhecimento da palavra, e você precisa entender que o que você está fazendo é pecado, para que a sua vida seja uma vida abundante em Deus, amém, igreja? Quando a Bíblia fala, comerás o melhor dessa terra, irmão, não é andar de BMW não. Sabe que eu entendo essa palavra, que comerás o melhor dessa terra, é que você será um homem vitorioso na questão espiritual. Que adianta você andar de BMW e a sua família toda ir para o inferno? Será que você é um homem vitorioso? Agora, adianta, eu acho que é muito melhor você comer arroz, feijão e um ovinho frito, e todo mundo sentar na mesa, e Jesus Cristo está ali, gente, com a gente, almoçando, jantando. Não tem preço isso.
É bom demais. Talvez o arroz e feijão você nem coma. Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmãos? Então, vamos crescer em Deus. Vamos parar de ficar nhinhinhim, porque estou chateado. Pastor passou por mim, nem falou comigo. Se eu não falei com você, fala você comigo. O cabeção aqui, às vezes ele passa correndo, não olha para o lado. Vamos ler o 3. Amém. Versículo 3 diz assim: sofre, sofre, pois, comigo as aflições, como o que, igreja? Um bom soldado de quê, igreja? Então você não é soldado da igreja, você não é soldado do ministério, você não é soldado do pastor Ricardo, você é soldado de Cristo. Aí tem os cabos, aí tem os sargentos, aí tem os tenentes. Talvez Deus me colocou como sargento aqui, pastor disse eu como tenente. Mas ele, Deus, Jesus, ele é o coronel, irmão. Ele é o general. Ele é o todo-poderoso. Hã? Quem crê nisso, igreja? Vocês estão entendendo? Poxa, eu fiquei triste com essa situação. Ouve primeiro, analisa. Olha com os olhos do Senhor, vê com os olhos do Senhor. Talvez você vai ver que não é aquilo. Tem jovens, você imagina, né? E vem, pastor, porque eu vou te contar aqui um negócio aqui, ó. Precisa, tá vendo esse jovem aqui, ó? Ó, tá lá na internet, lá, ó. Tava no Happy Hour, ó lá. Tá aí, irmão? Não, tem que punir ele. Tá, vamos lá então. Vamos para a Bíblia. Quando o seu irmão está em pecado, o que você tem que fazer, irmão? Não, falei, calma, vamos conversar primeiro, vamos ouvir o que ele tem para falar, irmãos. Ele trabalha numa empresa, às vezes ele foi obrigado a ir pela empresa a participar de um evento. Eu já fui. Até hoje, às vezes me chamam, olha, Ricardo, vai ter uma convenção na Ford, você, hoje por você ser um tecnólogo, eu queria que você estivesse presente. Não, eu não vou porque eu sou crente. Não, eu vou lá, irmão. Chega lá, tem cervejinha para os caras tomar, chopp para você tomar, eu vou tomar minha água, vou tomar meu refrigerante, qual é o problema? E aí? Agora, a questão é quando isso me corrompe. Calma, jovem, vem cá. E aí, irmão, não, pastor, teve uma festa lá da empresa, eu não queria ir, mas você sabe, não adianta. Meu chefe falou que todo mundo tinha que ir, e eu fui. Eu falei, não, tranquilo. E aí, não, foi bênção, foi tudo bem, deu 10 horas, eu vim embora, tá tudo bem. Eu chamei, irmão, vem cá. Aconteceu isso. É, pastor, não, então desculpa. Eu falei, então calma, cara. Para que isso, gente? Isso é evangelho? Não é evangelho, gente. Nós estamos querendo viver o evangelho do jeito que nós queremos, irmão. Até porque é o seguinte, posso falar uma coisa para você? Hoje eu sou pastor de jovens, mas eu não vou levar ninguém para o céu. Eu não levo ninguém para o céu, gente. Eu vou instruir, talvez, alguns jovens daqui a palavra, mas quem tem que decidir o que é caminho certo ou errado é eles. Esses dias um irmão me ligou e falou, pastor, eu vou separar da minha mulher. Eu falei, se você quer, separa. Mas você não queria ouvir isso de você. Eu falei, irmão, eu não posso decidir por você. A mulher é minha, a mulher é sua. Eu quero te fazer uma pergunta, o que o Senhor está dizendo para você? Ele não falou nada. Eu falei, então, quando Deus não fala nada, eu fico em silêncio. Agora uma coisa é certa, Deus não vai pedir para você separar da tua mulher, não. Agora eu decidi, você não pode largar não, você quer largar, o problema é teu. Você vai se ver com Deus, eu não posso ficar decidindo na vida das pessoas, gente. Chegar lá em cima, pastor Ricardo disse que eu podia largar. Eu? Não, senhor, você. Eu não quero carregar nada disso não, eu vou decidir a minha vida. A tua decide você, eu não posso. Eu vou te aconselhar, mas a decisão quem vai tomar é você. Eu não posso decidir por você. Agora, dentro da palavra eu vou te falar, olha, não pode, agora cabe você a decidir. Você quer? O problema é seu. Uma coisa é fato. Você vai perder muito. Você vai perder teu ministério, você vai perder tua família. Talvez você perca até a sua salvação, porque você vai conseguir ficar sozinho? É difícil. Então fica com ela. Melhor no prejuízo do que, né? Aí você vai ver o problema é quem? O homem. Por quê, irmãos? Menino na fé. Menino. Não quer ter as suas atitudes como homem de casa, como sacerdote. Vocês entendem que o que falta para nós é essa maturidade cristã? Por isso que nós sofremos tanto na igreja. Que nós não entendemos isso, nós não entendemos aquilo. Eu, quando não entendo alguma coisa, eu fico quieto. No começo era difícil. O pastor Francisco falava umas palavras aqui que eu falava, meu Deus, falou em línguas. Aí eu fui atrás. O que é sobrepujante? Eu fui entendendo.
Então quando eu não entendo, por exemplo, o pastor Nilo pregou uma palavra que eu não entendi, eu não vou falar para ele, não, glória a Deus, pastor, eu entendi. Não vou ser hipócrita. Amém, pastor, eu não entendi, mas eu vou buscar, vou ler, eu creio que eu vou ter entendimento. Porque talvez eu não tive o entendimento que você teve. Não é que você está pregando uma palavra difícil, ou que eu não quero entender o que você está falando. Às vezes a minha mente não conseguiu absorver, mas eu vou procurar. E aí eu vou lá, Deus, fala comigo, o que é isso aqui? Não, isso aqui, e o Senhor vai dar, irmãos. A Bíblia fala que o Senhor, ele diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, quanto mais você busca, mais você vai ter conhecimento. O Espírito Santo, ele nos ensina. A Bíblia fala, acho que se não me engano em João, que ele nos ensina em toda a verdade. Ele nos ensina em tudo, em toda a verdade. Então, o que é verdade, o Espírito vai nos ensinar, ele vai nos guiar. É só crermos nisso, amém, igreja? Só que para isso você tem coragem de se posicionar? Você tem coragem nessa manhã de falar, poxa, eu estou sendo menino. O senhor fala o senhor fala de Timóteo? Vamos lá então, vamos... Segunda Timóteo 2, diz assim, 4 e 5, nós lemos o 3, né? Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Para que se alistou para a guerra. A fim... Exatamente. Exatamente. Quem entendeu aí, igreja? Ó, ele diz no versículo 4, ninguém que se embaraça, que milita, se embaraça com o negócio dessa terra, a fim de agradar aquele que se alistou. Ou seja, nós temos que agradar a quem? Que o alistou para a guerra. Nós temos que agradar a quem, igreja? Aquele que nos alistou para a guerra. Quem que nos alistou para a guerra? Quem que nos alistou para a guerra? Se ele te alistou para a guerra, você acha que você não é um vencedor, igreja? Como é que ele te põe numa guerra sabendo que você vai morrer no meio da guerra? Não tem como. Ele sabe que você pode, só que você tem que tomar posicionamento. Amém? Pode pedir uma oração para o pastor? Lógico que pode. A Bíblia diz que nós estamos aqui para orar por vocês, os diáconos, visitar os órfãos, as viúvas, orar pelos enfermos. Mas o que eu quero dizer para você é que tem coisas que você fica, sabe, você se coloca como uma pessoa fraca, sendo que você não é. E agora, o que vai ser da minha vida, irmão? Vai ser que você vai ter vitória, só você permanecer firme na fé com Cristo Jesus, amém? E Deus vai te dar vitória. Amém? A vitória que o Senhor nos garante é espiritual, irmãos. As coisas materiais, talvez alguns vão passar mais dificuldade do que outros. Deus chamou para um propósito. Eu talvez nunca vou ser milionário nem rico, mas talvez Deus vai me dar riqueza. E se Ele me der, é para que o nome dEle venha a ser glorificado. Talvez alguns de vocês passaram e passam muita dificuldade. Talvez vocês vão partir desta terra e nunca vão ter uma vida abundante financeira, mas você vai ter uma abundância espiritual, que é a salvação eterna, amém? Alguns Deus chama para ser ricos, outros Deus chama para ser pobres. Aí você fala, será, pastor? A Bíblia diz que o reino de Deus é dos pobres, irmão. Se não tiver pobre, como é que faz? Os pobres sempre terei convosco, né? Agora, o que nós não podemos ser é miserável, irmão. Miséria não. Miséria não. Aí é uma outra situação, amém, igreja? Para encerrar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago 2,5. Vamos lá. Você lê que eu não sei ela, não. Tiago 2,5. Porque se o novo ajuntamento entra algum homem com anel de ouro no dedo, com vestido precioso, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido vestido, né? E atentares para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre
vós mesmos e não vos fizestes juízo dos maus pensamentos. Olha o que o Senhor está dizendo, glória a Deus, viu, Norina? Olha o que o Senhor está dizendo, que nós não podemos fazer o quê? Acepção. Não é porque um veio com um vestido bonito, todo elegante, e aí eu falo, não, senta aqui no altar, vem aqui. Anel na mão, né? Aqui eu tenho um anel aqui, ó. Vem aqui, senta aqui. E aí o pobre, aquele que tem um vestidinho mais simples, ó irmão, ô Antônio, põe uma cadeirinha aí pro irmão que está entrando com o vestido mais pobre, você que está com o vestido melhor, vem aqui, senta aqui, ó. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu vou na Assembleia de Deus, eu não gosto de sentar naquelas cadeiras não. Eu gosto de ficar no meio do povo. Mas às vezes, para não chatear os irmãos, eu vou, né? Mas eu falo, irmãos, ó, eu não sou muito... Versículo 5, vamos lá, deixa eu terminar de ler aqui. 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na onde, igreja? Ricos aonde? Na fé. E o que mais? Herdeiros do reino que prometeu aos que o... Quem é herdeiro do reino aqui? Levanta a mão, igreja. Deus é bom, não é? É ou não é? Deus é muito bom. O que precisamos? Posicionamento, maturidade, para entender o que Deus quer das nossas vidas. E quando nós entendemos que cada um, o Senhor chama para um propósito, eu preciso ter maturidade cristã. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou ficar, ô fulano, por que você não veio? Estou chateado, pastor. Por que você está chateado? Porque ninguém me dá oportunidade. Estou triste. Vou sair da igreja. Quem que te alistou para a guerra? Você perguntou para ele qual que é o teu posicionamento no corpo? Quem não, lá em Timóteo ele diz assim: quem não militar legitimamente, então tem uma maneira correta de você lutar, de você batalhar. Não é? Se você não lutar legitimamente, não é coroado. Sabe por que muitos não recebem a coroa? Porque não luta legitimamente, irmãos. Militar significa brigar, lutar. Você estar ali para o posicionamento de uma guerra, legitimamente. Existem maneiras corretas. Pastor que já serviu, né, o exército, sabe? Se você tivesse com o boné torto lá, que o coronel, o tenente faria? Imagine então, você se coloca diante do Senhor e fala: Deus, olha para mim, me analisa, o que o Senhor acha de mim? Eu esses dias perguntei para minha esposa, né? Eu vou ter que perguntar para Deus agora: Deus, o que o Senhor acha de mim? Vamos ouvir. Você acha que você tem coragem de ouvir o que Deus acha de você e você mudar? E ele fala, irmãos. Quem crê que Deus é vivo aqui? Amém. Então ele fala: Senhor, o que eu tenho que mudar na minha vida? Eu acredito que, eu sempre disse isso, eu acho interessante, tá? Aquela questão de hoje você falar eu não jogo fora em nenhum momento aquela questão da gente falar: você é fleumático, você é sanguíneo, temperamentos, né? Só que, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Se você me conhecesse há 16 anos, eu era sanguíneo. Hoje, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, amém? Eu não sou nem melancólico, nem fleumático, eu sou lavado e remido, irmão. Aquilo que me fazia mal, ficou para trás, eu sou nova criatura, amém, igreja? Então, não põe isso na tua mente, não, é porque, desculpa, eu sou sanguíneo, não, você precisa levar uma surra santa do Espírito, para você tomar vergonha na cara e mudar. Sou nordestino. Irmãos, para encerrar, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu estava meditando sobre a vida de Moisés, sabe? Falei: Deus, Moisés não entrou na terra prometida. Não entrou, Ricardo. Não entrou Moisés e não vai entrar um monte. Porque não entra aquele que é bonitinho, que fala bonito. Entra aquele que obedece.
ele desobedeceu. A palavra que era para ele era para todos. Eu fiz muita coisa na vida dele. Ele foi um homem muito usado, mas ele simplesmente achou que aquilo que estava dando certo ia ser certo para o resto da vida. E chegou uma hora que eu falei: ei, para, não bate mais, fala. Mudou agora. Eu quero do meu jeito. Você não vai mais bater na rocha, você vai falar com ela. Só que por ele achar que estava dando tudo certo, que foi tudo beleza e tal, ele achou: eu não estou falando, nada acontece, então toma. Pau! Acabou, irmãos. Então não adianta você achar que tem que ser do teu jeito. Não é da tua maneira. É da maneira que Deus ele quer conduzir. É da maneira que o Senhor quer conduzir. Amém, igreja? Então, fala com Ele. Fala com Ele. Eu tenho certeza que nessa manhã muitas coisas Deus pode ter mudado no nosso interior. E se posiciona como um soldado, como um guerreiro em Deus, amém? E sofre essas aflições como um bom soldado, que não se embaraça com as coisas dessa terra. Aí a gente às vezes fala, né? Se embaraçar, deixar de vir para a EBD também, irmão. Mas às vezes você dá mau testemunho, você se embaraça. Você fica aí apegado às coisas. Eu conheço pessoas dentro da igreja, irmão, que é apegado às coisas, a família briga até por herança. Briga até por uma planta que ficou na casa do pai que morreu. Misericórdia, gente. Está na hora da gente viver o verdadeiro evangelho, amém? O evangelho de Deus, irmão, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus, a Bíblia diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e uma coisa que o dinheiro não dá: a alegria que só o Espírito pode colocar na tua igreja. E Ele já pôs em mim, você dentro de mim, dentro de você. Amém, igreja? A graça e a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.